Tava falando pro Lucas que a gente vai ficando velho, vai ficando maluco. Eu passei a semana toda jurando que eu ia pregar hoje de manhã. E aí eu preparei o sermão todo. E aí hoje de manhã que eu me dei conta de que não era eu que pregava, eu trazia um direto ao ponto. Mas graças a Deus que, tem 2 sermões prontos. Então, eu vou aproveitar esse tempo e compartilhar com os irmãos coisas que o Senhor tem nos dado. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos, ou Gadarenos, depende da sua Bíblia. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, pois, que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: "Vá para casa e para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Amém. Tem o último, né? Então 20, por favor. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus. Gadara é uma região de Israel que não é assim no núcleo central do fluxo onde o pessoal costumava estar. Durante todo o ministério de Jesus, os milagres que Jesus fez, eles eram sempre ao redor do Mar da Galileia. Mas uma característica interessante é que eles eram todos de um lado do Mar da Galileia, que era a região de Jesus. A única situação em que a Bíblia relata que Jesus atravessou esse Mar da Galileia, que na verdade é um lago, que é um lago muito grande, é quando ele vai para Gadara. Inclusive, é na travessia desse mar que Jesus acalma a tempestade, que vive aquela experiência de que as ondas começam a crescer. Surge a canção, né? "Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor." Isso é boa, né? E aí, podia cantar ela, né? Boa. Não consigo. Preciso treinar, preciso ensaiar. A Denise falou, tem que ensaiar. E aí, eu achei muito interessante que esse homem, ele está
naquela cidade, ele é um problema social. Porque os demônios que possuíam aquele homem transformavam ele num ser violento que movia toda a cidade ao redor dessa violência, o pavor que ele gerava nas pessoas, o desconforto que era. E a gente não pode esquecer que a gente está falando de um ser humano, de uma pessoa que tinha família, que a gente percebe no texto que ele tinha uma família. Alguém que foi tal modo aprisionado pelo diabo, que a sua vida simplesmente girava ao redor do comando das trevas. Olha que coisa horrível, que sofrimento, que angústia que é viver a vida sem saber onde está a esperança, sem ter esperança. E esse homem completamente aprisionado, enclausurado e gerando um problema social, um problema econômico e principalmente um problema espiritual e familiar. Quando Jesus chega na região, o comportamento daqueles demônios denuncia que os demônios sabem exatamente com quem eles estão lidando. Porque aquela não era uma região comum de Jerusalém. A região de Gadara era uma região um pouco mais afastada de Israel, né? Região mais afastada, mais habitada por pagãos, pessoas que não tinham a fé judaica, que não tinham toda a experiência de expectativa do Messias, embora aquilo ainda fosse Israel. Decápolis tinha sido dominada por pagãos durante o período do Império Grego, no domínio anterior, e então tinha se tornado um lugar meio que afastado, um lugar de gentios. Para vocês terem uma ideia, a gente tem na Bíblia várias referências falando de samaritanos, que os samaritanos não eram judeus, que os samaritanos não eram do povo de Deus. Decápolis era um comportamento moral bem pior que os gentios em comparação com os judeus. E Gadara estava dentro dessa região. Quando Jesus chega, esse homem rapidamente percebe que não se trata de um profeta comum, não se trata de alguém querendo trazer publicidade para si mesmo, mas do próprio Deus, e ele reconhece se curvando. E é assustador como muitas vezes o diabo reconhece que Jesus é o Senhor muito antes da gente. Às vezes a gente vê Jesus chegando e fica com dúvida se de fato é Jesus que está fazendo o que está fazendo. E esse homem foi impactado por Jesus. E tem toda uma explicação por que o diabo suplica e por que Jesus permite. Mas tem dois pontos que eu queria marcar para a gente fechar. O primeiro ponto é que esse homem se apresenta como uma legião de demônios. E para aquele tempo, naquela cultura, dizer que era uma legião, a palavra legião, significava um destacamento romano de pelo menos 3.000 soldados. E o destacamento romano de 3.000 soldados significava exatamente o opressor de Israel. O nome daquela legião, na verdade, era a opressão sobre Israel. O símbolo daquela cena, no fim das contas, é Jesus finalmente enfrentando a legião que oprime Israel. Aquele homem simboliza Israel. A legião que oprime aquele homem simboliza o Império Romano. E Jesus tem um encontro com o opressor de Israel. Se você é um judeu daquela época, você fala assim: pronto, está resolvido o problema. Mas acontece que a libertação que Jesus tem para nós, ela depende do nosso envolvimento e do nosso interesse em ser transformado por Jesus. Jesus liberta aquele homem, aquela legião de demônios vai para os porcos, e ao invés daquela cidade se tornar grata porque tinha resolvido um problema social, eles se tornam completamente ingratos e frustrados com Jesus, porque Jesus resolveu o problema deles, mas não do jeito que eles acharam que deveria resolver. O que acontece depois na história é que alguns anos depois, Gadara foi invadida. No ano 74, Gadara foi invadida pelo Império Romano. E naquela região da Decápolis, uma legião específica de soldados romanos tomou conta, chamada 10ª Legião Romana, cuja bandeira daquela 10ª Legião Romana é exatamente porcos. Exatamente a mesma coisa. A mensagem clara de Jesus é que a libertação está disponível. Mas você precisa entender se você quer que Jesus faça o que Ele tem para fazer, ou se você quer que Jesus faça o que você acha que tem que ser feito. A transformação que Jesus tem para fazer, Ele sabe exatamente onde vai mexer. E pode ser que você tenha algum prejuízo no processo, mas aposta tudo no Senhor, porque vai dar certo.
gente transformada. Quando pergunta para Jesus o que vai fazer, Jesus fala assim: escuta, você não vai para as ruas primeiro. Nas ruas foi onde você foi conhecido pelo seu pecado. Eu quero que você vá primeiro testemunhar dentro da sua casa. A transformação que Jesus vai fazer por você precisa começar dentro da sua casa, a sua família, a sua cidade, e então o mundo no tempo do Senhor. Mas que comece dentro de casa a libertação que Jesus propõe para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.